Duda, Tropeçou numa pedra, caiu e acabou se cortando com uma tesoura que estava no bolso direito da mochila. Nossa, que trágico. E morreu. Daí a galinha virou médica um dia. Mas se tava no bolso, como é que a tesoura voou, né? Não, mas pode ser no próprio bolso. É isso? Peraí, alguém está questionando. Tem como se cortar se a tesoura está no bolso direito? Sim, porque... Sim, ela pode cair com impacto. Aquele bolso externo, né? É isso? É o bolso aberto. Ele fica do ladinho. Aquele que fica pra guardar. A galinha viu tudo o que aconteceu, pegou ele pelas costas e levou pra casa. Quem? Que viu? A galinha viu tudo o que aconteceu, pegou ele e saiu voando pra casa. Ela não aprende a voar, ela só aprende a voar depois que a minha pastora está grávida. Eu fiz o final daquela história, mas não precisa te mandar, né? Daquela história antiga. Não precisa, já teve um período ali que mandaram. Mas só um pouquinho. Eu quero saber, deixa eu perguntar aqui, Natália, o que será que vai acontecer na continuação aqui? Tu tem uma ideia? A gente mais ou menos tem que ter um roteiro, né? Tudo bem que nessa brincadeira de texto coletivo, a gente vai indo assim É porque o que eu quero daqui a pouco é que tenha um diálogo. Então, quem podia entrar aqui nessa história? A galinha. Não, tira a história da galinha ter ido embora. A Crush chega pra ajudar ele. Mas lembra que vocês tinham numa lista de personagens, tem uma outra pessoa que tem que ter vindo de onde? De outro Então, os pais dele. O Cid veio da Era do Gelo. Não entendi. Quê? O Cid veio da Era do Gelo e trouxe gelo pra ele. Não vou dar Grécia. O gelo não passa. Não, Tá. não tem sentido. Olha só. O que eu vou fazer agora? Que tal a Crush chega pra ajudar ele? Vocês, só um pouquinho. Vocês têm aquela lista e eu queria que vocês usassem aquilo, tá? Aquela lista de chances de coisas que podem acontecer. Então, quem é que não falou nada? Eu acho que é a Vitória, né? Vitória falou alguma coisa? Eu contei a galinha. Eu falei que ele tinha uma galinha. Samuel, vai. Aí a Crush chega pra ajudar ele e ele fica paralisado e fica de boca aberta olhando pra ela. Tá, mas aí, essa Crush tinha que estar, o que ela tava? Tava ali perto? Não foi na escola? E ela viu tudo. Ela tava andando pra ir pra escola. Tá, então vamos botar aqui. Ali perto estava, como é o nome dela? Tina. A Crush. Tina. E a professora Romani tá fazendo autoestresse aí, né? Tina. É a Nonô, prof? Não, é a Bolota. Prof, dele pode ter que o médico falou pra ele que ele quebrou o osso da perna. Só um pouquinho. Vou parar a Bolota. Deu. Não deu. Ali perto estava a Crush, Tina, que viu toda a cena. É isso? Ela viu tudo acontecer? E depois levou ele pro hospital. Mas será que precisa? Não, pra enfermaria da escola. Pra enfermaria da escola, Mas ela ligou e chamou alguém pra ajudar. Mas daí demora muito. eu acho que não foi tão grave. Chamou a tia da cantina. Tô zoando. Foi uma coisa que não foi grave, não precisa ser uma tragédia. Ajudou ele a se levantar, então... O que a gente podia aproveitar, que o que eu quero aqui que aconteça, é um diálogo. Então, o que nós vamos ter que fazer? Ela conversando. Posso fazer o diálogo, prof? Vai, começa. Você está bem? Ó, Vai, o que eu tenho que fazer para começar o diálogo? Travessão para... Travessão para a margem, ó. Vejam aqui, a mesma margem que eu usei
aqui em cima. Deixa eu ver onde está a caneta desse tablet aqui. A mesma margem que eu usei aqui em cima. Só um pouquinho. Eu vou usar agora. Ó, mais ou menos, uma linha semi-reta. Tá? Parece um mijado no meio da folha. Que é o que vai me dar o próximo parágrafo. Entenderam? Ui. Então, isso aqui eu vou apagar. Na mesma... Riscasse tudo. Não, mas eu estou desfazendo, ó. Ah, tá. Tá? Mas bem embaixo do U, não é a letra V do você. É o travessão. É isso que eu quero que vocês percebam. Tá? Ó. Aqui tá o U. Aqui tá o travessão. Tá? E ela vai falar, então vamos lá. Você o quê? Você está bem? Está bem? Você está bem? Só que aí o moleque não Daí ele vai respondeu lá e dá nada, uma ficou- cantada. Não, daí ele vai lá e dá uma cantada melhor com você. Não, ele tava paralisado, lembra, Sofia? Ah, verdade. Quem que vai falar agora? Aí coloca 3 pontinhos. Na fala dele? Coloca travessão 3 pontinhos. Isso. Tá? Que significa que ele Falou Ele nada. respondeu. ficou sem fala. E agora? Daí ela fala, vamos pra enfermaria, parece grave. Vamos pra enfermaria, parece grave. Ai, que menina! Como é que é? Entrou em pânico. Com corte. Menina, estranho. Mãe, talvez precise de ponto. Talvez. Isso, Vitória. Que isso, Vitória? Aqueles Aquela terra do vulcão. Uma tesoura sem ponta, Vitória. Precisa de... Não, enquanto o moleque Ai, tá tirando explosão dor, né, levando do ponto, tá apaixonado na frente da guria que ele gosta, tipo... Ô, Vitória, é igual aqueles riscos de lapiseira que tu fazia no teu braço pra poder botar band-aid, lembra? Gente, A só um própria pouquinho. botando isso, precisa levar. Só um pouquinho. Agora, ó, vamos para a enfermaria. Parece grave. Talvez precise levar um ponto. Se o menino vai responder, o que eu vou ter que fazer aqui? Travessão. Travessão de Travessão, novo. ó, mesma margem, travessão. E agora o que ele diria, Giovanni? Ah, Ele Não, pode para um gaguejar. pouquinho, deixa alguém que não falou. Luísa. Luísa, fala aí conosco. Daí ele saiu correndo falando, eu quero minha galinha. Ah, tá. Então não vai ser travessão, né? Mais uma vez. Não, o moleque correndo assim, sangrando a mão e caindo o braço, assim. Mas cadê a galinha? Saiu Pastando. correndo e perguntando. Agora, ó, Galinha tá com jogador 2 grande. pontos, nova linha, travessão, margem, de novo, ó. Travessão. Aqui tá fácil de ver. Aqui está fácil de ver. tem que subir Como? mais, prof. Ah, Tá muito embaixo ali. já vai. Opa, Ih, já tá riscando tudo. aqui é fácil de fazer. Eu vou mudar de linha. Eu vou mudar de página até. Quer ver? O que eu quero que vocês percebam, porque depois vocês vão continuar, cada um vai continuar sozinho. Mas eu quero que vocês percebam essa questão da margem. Ó, o menino saiu correndo e perguntando. Todo mundo está enxergando essa frase? Vejam, Sim. é aqui que eu vou botar? Cadê? Cadê minha galinha? Cadê minha galinha? Não, olha bem, todo mundo olha. O travessão embaixo da letra, o travessão. Por que eu estou insistindo tanto com isso? Porque ainda tem gente que está errando isso nos textos, tá? Então, esse é o meu foco aqui nessa hora que a gente está trabalhando com isso. Então, cadê a minha galinha? Você viu a Geraldina? Não, Eu acho que ficou melhor. Cadê a Geraldina? Cadê a Geraldina? Porque daí a menina, não sei se ela conhece a Geraldina. Daí a mulher podia falar, menino estranho, que saiu andando, sabe? Hã? Ai, nossa, que saco. Menino estranho e saiu correndo. Tá, Certeza. peraí. Que vacilo vai tomar.
João Teodoro. Enquanto o moleque tá correndo, o braço dele tá caindo praticamente. Só um pouquinho, os outros param um pouquinho. João, fala aí o que vai acontecer a seguir. Eu não sei. Não sabe, claro, ninguém sabia. Isso está sendo criado agora. Agora tu pensa o que tu deves pensar, o que vai acontecer. Me leve até ele. Hã? Me leve até ele, preciso da ajuda dele. Quê? Ficou muito Vou baixo. escrever. João, fala um pouquinho mais alto. Ele vai escrever. Me leve até ele? Ele quem? Ela, né? A galinha. A Geraldina. Tá. Cadê Então a é a Geraldina? da frase. Leva até ela. Mas por que ele precisaria, se ele saiu correndo? Ele não precisaria ser levado, né? Nossa, olha o que a Maria Eduarda botou no chat, prof. Daí ela pensa que a Geraldina é a crush dele e fica com ciúmes. Pode acontecer isso, né? Tá. Aproveita, pega a tesoura e dá mais uma cortada no braço dele. Se fosse na história do Tom Sawyer, já era isso que ia acontecer, né? Pois é. Pois é. Não uma cortada no braço dele, mas alguma... A Beck ia tacar a tesoura Parou a dele. Alguma apresentação. vingança. Eu parei por gosto. Ele ia estar voando. Esse, na verdade, é porque eu queria que a gente usasse uma aula só nesse trabalho para insistir em algumas coisas na elaboração do texto. É claro que um texto, quando a gente faz... Vocês estão me vendo? Sim. Quando a gente faz um texto, não se faz como esse aqui, que vai escrevendo as coisas assim, sem pensar. Normalmente, o que se faz é, primeiro, pensar qual vai ser a história, organizar as ideias na cabeça da gente, fazer um roteiro. Um roteiro significa que eu vou pegar um papel e fazer como se fosse um esboço do texto. Então, vou botar, por exemplo, quem são os personagens, o que vai acontecer. Se o texto é de terror, como alguns fizeram, aquele que a gente fez na última vez, alguns fizeram a história de terror. Era óbvio que aquele começo se prestava a uma história de terror. Essa nossa Prof, mas história... tem que te mandar, eu não mandei. Não tem problema, tá? São exercícios. Porque eu não botei uma data para vocês fazerem, se eu não me engano. Já não me lembro. Não precisa te mandar, né? Não precisa mandar, tá? O importante é que façam. Esse aqui, qual foi o meu objetivo de fazer junto? Primeiro, que fosse como um jogo, que vocês tivessem as palavras e que fossem encaixando na história, como vocês fizeram, e até meio virou uma brincadeira, né? Essa história de hoje, quando eu botei as ideias, na verdade eu pensava que ia acontecer alguma coisa mágica, com as palavras mágicas, mas não, acabou virando meio um romance, assim, né? Deu para ver que se a gente continuasse esse texto, a maioria de vocês teria feito alguma história tipo o encontro do Tom Sawyer com a Beck, né? A menina vai ficar com ciúme, ou a menina vai ajudar, ou essa vai ser a chance deles conversarem, né? Deles se casarem. Deles ficarem noivos, como a Beck e o Tom. Ou Pois é. a história Prof, como que vai ser como que vai ser o tema? O tema não. O nome do texto? O título? Geraldina salva o mundo. O título do Essa texto. pergunta do Giovanni é muito legal, porque, de lembrar de falar disso, que eu deixei lá em cima só o título do exercício, não o título do texto. Por que nós não começamos dando um título? Porque a gente não sabia o que ia. Não sabia, não tinha como falar que a história ia ser sobre uma galinha, por exemplo, ou que a história ia ser sobre um namorinho, né? Porque naquela hora a gente estava só sabendo que vai escrever um texto coletivo. Normalmente, um texto vai ganhar o título a que horas? No final. No fim, quando a gente termina de fazer o texto, é que volta lá no começo e pensa um título que seja representativo.
tá? Ou que seja quase um resumo, ou o contrário, que dê vontade de ler e de a pessoa descobrir. Às vezes o título precisa a pessoa pensar muito, por que será que esse livro, esse filme, essa história tem esse nome, tá? Ou às vezes, quando vocês veem um filme, mais adiante até, quando for um pouco mais maduro o filme, vocês vão dizer, lá pelo meio do filme, vocês vão dizer, ah, por isso que se chama Rio Vermelho, sei lá, tá? Vai depender, então, da intenção, quando a gente coloca o título, tá? É claro que um título de texto, que um texto coletivo não é feito do mesmo jeito que um texto que vocês vão fazer sozinhos. Pode-se fazer um texto desse jeito, eu estou sozinho, estou sem ideia, quero fazer um texto livre. Eu posso fazer desse jeito? Sim, posso ir escrevendo as ideias soltas, vou formar um texto que talvez não faça muito sentido, vou reler, e aí com essas ideias eu vou escrever um outro texto. Aí eu vou organizar aquilo ali, né? Vou aproveitar algumas coisas, vou tirar outras que não fazem sentido, vou tirar palavras que estão muito repetidas, vou acrescentar palavras que deem uma coerência ao texto, tá? Que nem aquela ali, para passar de uma coisa que acontecia sempre para uma coisa que aconteceu hoje, é importante usar palavras que me deem essa informação de que um dia, numa terça-feira, ou assim que saiu, ou quando seus pais foram viajar, então esse tipo de palavras, esse tipo de expressão, me dá essa informação de que, não estou mais contando uma coisa que acontecia sempre. Agora eu estou contando uma coisa que vai acontecer nessa ocasião específica, quando os pais dele foram viajar, ou quando enxergou a crush dele lá na outra esquina, tá? Então, tudo isso, a pessoa que faz o texto vai poder organizar, vai poder melhorar à medida que está fazendo, tá? E depois que a ideia está pronta, é muito importante reler para pontuar, para ver se faz sentido, para ver se tem palavras repetidas e para pontuar. Muitos textos estão aparecendo com frases longuíssimas, tá? De 10, 20 linhas sem ponto. Então, nessa hora, a pessoa vai ter que ter como se fosse uma caixinha aqui de pontos e que ela vai dizer assim, tá, eu tenho que usar 10 pontos aí nesse texto. Algumas vírgulas. Outras vírgulas eu vou trocar. Por isso que é melhor o Word, porque a gente escreve o texto, depois a gente corrige o parágrafo, depois a gente põe ponto. Já no texto manual, se a gente esquecer o parágrafo, já foi, não tem como mais pôr. A gente vai ter que refazer tudo de novo. É muito difícil. Por isso que é bom, Sofia, fazer um roteirinho. Fazer uma lista de coisas. Por exemplo, se nós fôssemos pegar esse mesmo texto agora... Peraí, deixa eu pegar ele aqui. Prof, se quiser, pode fazer no Word e depois passar para um papel. Mas pode fazer no Word. Pode. Tá? Digamos que esse fosse o nosso texto. E eu vou fazer um roteiro, eu começo aqui. Agora, digamos que é esse texto coletivo aí, e agora eu vou fazer sozinha. Todo mundo está vendo minha imagem? Sim. Sim. Digamos que na minha história vai acontecer a tal da coisa mágica. Então, vou botar aqui, no meu roteiro, vamos dizer, o objeto mágico era uma varinha mágica, tá? O menino estava com ferida. Mas a paçoca sagrada, prof, a coisa mágica. Hã? Ela tá fazendo qualquer coisa, Giovanni, não é pra nossa história. Não, eu sei. Aqui o que eu estou fazendo, deixa eu até trocar o sinal aqui para não parecer que é um... Ó, varinha mágica, ferimento parece grave, digamos, né? Só um exemplo. Vai aparecer uma menina... Opa! Aqui vai ser estrangeira, pessoa estrangeira, não tinha que ter de outro continente? Da onde ela vem, essa minha menina? Vou botar. Suécia. Botei asiática. Ou sueca. Tá? Qual é o continente da Suécia? Europa. Europa. E daí eu vou botar um objeto, já botei, entenderam?
E depois que eu faço as meninas ficam amigas. Quem? A Geraldina e a crush do Ou lá? A crush e essa menina aqui, sueca, vamos dizer. Ou inimigas. Tá? Ou inimigas, eu vou ver na hora. Tá? Aí, eu faço o meu roteiro assim, e na hora de escrever, pelo menos eu tenho as ideias ali. Tá? Prof, e quem escolheu um personagem que não vai ter nada a ver com a história? Pode trocar, né, prof? Ah, pode trocar. Uma coisa... Deixa eu interromper aqui. Uma coisa que pode acontecer é que algumas ideias sejam descartadas. Não tem problema, tá? Às vezes, para poder fazer um bom texto, eu tenho, digamos, 20 ideias boas, mas eu não preciso usar todas. Eu guardo ali umas na gaveta para o próximo texto. E tem coisa que vai aparecer na hora, que nem essa galinha que não estava prevista. Bolota, não começa. A galinha não estava prevista no nosso texto. Mas ela apareceu. Peraí, eu vou pegar a bolota. Bolota, Carmen Pereira. Não converse com ele. Chegar com a dele perto, ela vai latir pra bolota? Ah, que fofinha, prof. Ai, que bonitinha. Essa é a barulhenta. É da mesma raça que a Normani? Não. Essa é a bolhota? Bolota. Essa é a bolota. Isso. Boiota? Não é da bolota. mesma raça. A bolota é pug e a Normani é... O que ela é mesmo? Não me lembro. Depois eu vou me lembrar. Pug é muito bonitinho, né, prof? Aquelas... Tá, voltando então. Então, sobre as ideias, quem é que tinha falado ali que seu personagem não tem nada a ver? Vitória. Vitória. Vitória, a galinha também não tinha nada a ver, e até que ela tá se dando bem nesse texto aí. Tá? Às vezes dá para encaixar a personagem que não tem nada a ver, e às vezes não. Tá? Pode deixar ela guardada para outro texto. Tá bem? Ok. Então, por hoje, esse texto, a minha intenção maior era lembrar que vocês podem, partindo de algumas ideias, como eu tenho um personagem, eu tenho um fenômeno da natureza que ainda não aconteceu, tá? Eu tenho uma palavra mágica, ou eu tenho um problema para resolver, eu posso criar um texto, e aí cuidando dessas coisas, cuidando a margem, cuidando do parágrafo, cuidando a pontuação, usando travessão antes da fala da personagem. Às vezes, hoje nós não falamos, na outra vez sim, às vezes, se só estão duas pessoas, sim, já está na hora? Não. Se só tem duas pessoas conversando, eu não preciso ficar o narrador todo o tempo dizendo, disse a fulana, falou o fulano, tá? Por quê? Porque pela lógica a gente vê. Quem é que perguntaria, você se machucou? A menina que estava vendo ou o menino que caiu? A menina que Entenderam? Então, pelo contexto, se a pessoa está lendo o texto, ela vai descobrir quem falou. Precisa dizer. Tá? Claro que de vez em quando eu posso botar o narrador, e o narrador pode, então, acrescentar uma informação. Assustado, vírgula, o garoto perguntou, 2 pontos. Onde está a Geraldina? Entenderam? Porque daí eu já uso uma informação a mais. Eu digo com que voz ele falou aquela frase. Tá? Ou, aliviada, a enfermeira informou. 2 pontos. Nova linha, vem a fala da enfermeira. Limpando esse ferimento não vai ter problema nenhum. Tá? Então, nessa hora, o narrador, que é um observador, que está ali de fora, pode dar essas informações. Estão entendendo? Pedro, entendeu? Sim. Sim. Tá? Na verdade, a gente demorou um pouco mais do que o previsto com esse texto,
Mas, e ainda por cima, nem todo mundo falou, né? Quem é que ficou com uma informação aí que poderia botar no texto e pode falar agora? Eu. Vai, fala, Duda. Que ele falou da Geraldina e ela pensou que a Geraldina era a corte dele. E ela ficou com ciúmes e saiu, sei lá. Eu gostei dessa ideia, né? Que poderia acontecer um problema por falta de comunicação ali. Ele perguntou, cadê a Geraldina? Não posso ficar sem ela. E a menina já achou que era uma outra menina. Poderia acontecer. Quem mais? Quem é que trouxe na sua lista de tarefas uma informação que ainda não foi usada? A palavra mágica. A minha palavra mágica era a desolação. Qual? A minha palavra mágica era uma que ia zoar toda a história. Eu botei só pra ser divertido. Mas diz de novo a palavra que eu não entendi. Eu não falei a palavra, prof. Então fala. Não, é muito desolação. Não? Quem é que pode falar a sua palavra mágica? Ou a frase mágica? Não fui eu que coloquei no texto, mas como que tinha a paçoca sagrada, pode ser pelos poderes da paçoca sagrada. Não sei. Tá. Não, pelos poderes da paçoca sagrada, eu posso voar. Aí a galinha voa, pronto. E a galinha também fala, tá ligado? Sim, porque tinha aquela parte que os pombos tentavam ensiná-la a voar. De repente, um dos possíveis fins seria essa galinha sair e ir embora voando e nunca mais voltar. Mandar uma carta lá da Suécia. Mandar um pombo, um pombo correio. Pombo correio. Um recadinho. A galinha queria encontrar o seu parceiro Geraldino. Tá bem, então, até aqui? Está bem? Deixa eu ver se eu consigo apresentar para vocês a próxima página do Tom Sawyer. Prof, pra gente continuar, você vai mandar pra gente o que tá escrito? Vou mandar. Tá? Vou mandar. Gente, continuar. Entendi. Vocês aqui estão vendo Antes Tarde do que Nunca? Sim, todas as páginas. Não, mas vocês estão vendo aqui todas as páginas estão lá dentro. Peraí que eu vou ter que sair. Vou botar só essa. Agora. Vocês a mesma coisa. A mesma coisa. Não, então peraí. Tem que parar o compartilhamento. Agora vai dar. Vocês estão agora? Pra mim tá tudo travado. Não, Prof, não tá aparecendo seu F, não tá apresentando nada. Todo mundo ainda. Agora vai dar. Vai dar. Sim, aqui diz que eu estou apresentando para todos. Só no F. Só F? Tá apresentando um F. Mas não vai. Só para o próximo. Não está apresentando? Não, só tem Tá F. apresentando, só que só o F. Não, o F não vai servir. Que droga. Tá, peguem então o livro de vocês, eu ia dar o livro para vocês aqui direto, mas peguem na página 51, Antes Tarde do que Nunca. Era essa página que eu estava tentando mostrar para vocês. Peraí. Qual página, prof? 51, vou tentar de novo. Mas enquanto isso, vão abrindo a de vocês. É do Tom Sawyer ou é do livro? É do Tom Sawyer. Agora tá indo. Agora apareceu? Não apareceu, mas
Falou, tá apresentando, mas Você tá tá apresentando apresentando aquele F ainda pra mim. Pra mim também. Alguém enxerga a página antes tarde do que nunca na tela? Não. Não. Pra mim agora Prof, foi. mas eu acho que a gente não acabou ainda o capítulo passado. Sim. Sim, sim. Giovanni, se tu não leste, ainda por cima precisava ter lido para a recuperação. Não, eu já li o capítulo. Eu já li o capítulo. Justo! Tá, eu vou interromper e vamos lá. Cada um tem o seu. Pra mim tinha ido só um pouquinho uma hora ali. Tinha ido? Mas depois parou. Ai, meu Deus. Ó, vou tentar a última vez. Deu? Ai, pra mim eu tô apresentando o F. Pra mim também. Tá, O F. eu vou desistir. Não tem problema. Aparece o F, que é F2, a primeira palavra. Parece que tem 2 vezes, parece que eu entrei 2 vezes na sala. Sim, sempre que os professores apresentam entre 2 pessoas, daí tem ele mais a coisa que tá apresentando. Tá, não tem problema. Página 51, antes tarde do que nunca, a melhor parte chega no começo desse parágrafo. Quem é que vai ler para nós? Pode ser eu. Vai. Depois Davi, posso ir pra... Sim. Chegaram antes tarde do que nunca. Chegaram as férias, depois dos exames e da festa de encerramento. Entenderam por que... Só um pouquinho. Entenderam por que eu disse que era a melhor parte? E por causa das férias. Vai, pode continuar. Os dias de calor e preguiça foram sacudidos pelo julgamento de Muff Potter. A data havia sido marcada pelo tribunal, e não se falava em outra coisa. A consciência pesada do Tom o fazia sentir-se muito mal com aquele empenho coletivo em condenar Potter, mesmo antes do julgamento. Às vezes tinha a impressão de que algumas frases eram ditas para sondá-lo, mas logo percebia o absurdo da ideia. Afinal, como poderia desconfiar que ele fora testemunha do assassinato? Até aí. Vocês perceberam essa sensação que ele tem? Sim. Quem é que pode explicar? Outra pessoa, sem ser quem leu. Outra pessoa que explique essa sensação. Posso falar? Vai. O Tom, ele tinha visto o assassinato inteiro, né? Então, ele tava com peso na consciência porque ele sabia que não tinha sido o Muff. Mas se ele falasse, o outro ia atrás dele, né? Uhum. Enfim, se ele fosse a testemunha, ele podia salvar a pele do Muff Potter, mas seria caçado pelo Índio Joe. Isso, só um pouquinho. Continua. Tá acabando a aula? Tá. Continua, faz 2 favor, minutos. Samuel. Qual foi a sensação que ele teve quando as pessoas falavam assim? Que ele tinha a sensação que algumas frases eram para sondá-lo, mas percebi o absurdo da ideia. O que é isso? Muito bem, Samuel, é isso mesmo. O que quer dizer sondá-lo? Persegui-lo. Tipo, ficar olhando ele toda hora, ficar seguindo ele. Ou sondar é como se fosse que a pessoa quer perguntar para descobrir, né? Uma sonda, por exemplo, muitas vezes é um aparelho usado para ir na Lua, por exemplo, para ver, descobrir coisas. Ou uma sonda que a pessoa coloca no corpo para olhar se o seu intestino, então um aparelho para ver se o intestino está bem ou se tem algum problema. Sondar alguém, então, é fazer as perguntas de uma maneira para descobrir uma certa resposta. E foi essa a sensação que ele teve. Então, nós vamos parar aqui nesse primeiro parágrafo, tá? Deixa eu só ver onde está aqui. Que eu vou mandar vocês lerem mais um pouquinho. Esse capítulo é bem legal, tá? Ainda por cima eles falam também aqui no sentido figurado, ó, aquilo
Você disse alguma coisa a respeito daquilo? Daquilo que não se faça de bobo, sabe muito bem o que é. Ah, aquilo. Tá? Que até eles colocaram ali entre aspas, para quê? Para o leitor, quando for ler, saber que teve esse tom de voz aí diferente. Aquilo, aquela coisa lá que nós não vamos dizer o nome agora. Tá bom? Então, ficamos aqui nesse parágrafo. Quem quiser, bota um papelzinho aí marcando, que depois eu vou mandar vocês lerem mais um pedacinho em casa. E a gente vai continuar na próxima. Oi? Vou te mandar mais foto do livro. Tá. Oba. Um beijinho, então, para todos. Fiquem bem. Tchau. Fala. Tchau, prof. Ah, todo mundo já entrou no Classroom? Eu já entrei. Eu já. Não, eu não sei. Eu vou ver. Botem no grupo lá, no grupo de vocês, para que todo mundo entre. Tá bom? Tá. Que aí eu mando as coisas por ali. Tchau. Beijo. Prof, Ah, sabe aquela tarefa do Mobile de português que você mandou? sei. Você falou que a gente vai fazer a apresentação dia 2, mas tem que mandar pelo e-mail mesmo assim? Pode mandar. Eu já respondi. Eu acho que a tua mãe não é a Luciana? É. Ah, então Então, ela perguntou, eu foto respondi. da foto. Pode mandar a foto e depois tem a apresentação em aula. Mas mandar Eu não pelo sei se e-mail. vai ser exatamente dia 2, porque quando eu marquei esse dia, era o horário antigo. E agora mudou um pouquinho, mas vai ser ali naqueles... Se eu não tenho aula contigo dia 2, vai ser dia 3 ou dia 4, entendeu? Na próxima aula, a partir do dia 2. Tá bom? Beijos. Tá. Prof, qual é o código do Classroom? Qual é o quê? Ah, O código do Classroom. Eu mando, a Cíntia vai mandar de novo, ou eu mando numa folhinha daquelas que eu mando para vocês. Tá bom? Tá bom. Que agora a gente tem que sair, que eu tenho outra aula. A gravação.